Graça e paz, irmãos. Boa tarde, louvado seja o nome do Senhor por mais essa reunião, onde nós vamos adorar o nosso Deus e aprender dele, porque nós precisamos conhecer e caminhar na palavra dele para sermos exitosos. Por isso, louvamos e agradecemos o nome do Senhor nessa tarde. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, pela tua presença aqui. Muito obrigada, Pai, por esse dia tão especial, que é o dia que nós nos reunimos, Senhor, para te adorar, te bendizer, em família. Muito obrigada, Senhor Jesus. Que a tua presença, Senhor, nessa tarde seja palpável. Que a tua presença na vida de cada um que está ouvindo essa palavra seja transformadora, Pai, para honra, glória e louvor do teu santo nome. Por isso estamos aqui, te louvando e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Privilégio de estarmos juntos, amém? Vamos louvar ao Senhor. Vamos agradecer ao nome do nosso Deus. Os irmãos estão chegando e nós vamos louvar ao Senhor juntos, amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, sim, Senhor, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e vou colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé.
cremos na tua palavra, Senhor. Demamai, cremos, por isso falamos, obrigado, Jesus. Palavra da fé, Jesus. Te adoramos, Rei dos Reis. Jesus, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz na minha janela, que sejas meu universo, preenchas cada um dos meus pensamentos, que tua presença e o teu poder sejam um alimento. Ó Jesus, é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, preenchas cada um dos meus pensamentos, que tua presença, teu poder seja um alimento. Ó Jesus, declaramos mais uma vez, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, preenchas cada um dos meus pensamentos, que tua presença e o teu poder sejam um alimento. Ó Jesus, meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor da tua graça. O Senhor é a palavra liberada para nossas vidas, Senhor. Por isso nós rompemos em fé, usando toda a fé que em Cristo Jesus nós temos. Tua palavra da fé foi liberada para nós, sobre nós e em nós. Agradecidos somos, Senhor. Por isso, Pai, preenche cada um dos nossos pensamentos, todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, alinhados com a tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, obrigado, Pai. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Privilégio de estarmos reunidos mais uma vez. Sem mais delongas, vamos abrir a nossa palavra em 1 Reis. Livro de Reis, no Antigo Testamento. Nós vamos continuar o assunto que começamos na semana passada, sobre fé encarnada, a fé encarnada. Alguns textos nós falamos na semana passada, mas acabamos não levando a cabo, não terminamos, mas vamos voltar a falar ainda hoje. Mas em 1 Reis,
Só deixe-me ver aqui se é no capítulo 17 ou 18. Salvo engano, é o 18, mas como eu li os três capítulos, 18, 19, 17, 18 e 19, só para eu não... É isso mesmo, é 1 Reis. Eu vou comentar o capítulo 18 e nós vamos ver o capítulo 19. Amém? Para ganharmos mais. Eu vou comentar o 18 e vamos ler o 19. Amém? Capítulo 18 de 1 Reis, o que acontece? Elias, profeta de Deus, o Tisbita, ele era da tribo de Tisbe, né? Deixa eu só ver se era uma tribo ou cidade. Palavra do Senhor, isso. Elias. É isso mesmo. Então, Elias, o Tisbita, dos moradores de Gileade, ele era de Gileade, na verdade, ele vai e comenta e profetiza, porque Acabe havia casado com uma mulher chamada Jezabel. Nós sabemos que na Bíblia ela demonstra um espírito de manipulação, e ela construiu vários deuses, vários altares, principalmente ao deus Baal, e tinha ali vários profetas, vários sacerdotes, e o povo estava ali cocheando entre dois pensamentos. E no capítulo 18, no capítulo 17, Elias profetiza: não haveria chuva depois de 3 anos e meio, a terra sofrendo. Ele é sustentado por uma viúva de Serepta. Depois os corvos o sustentam. Deus dá ordem e os corvos sustentam. E após um período, então, no capítulo 18, ele se apresenta ao rei Acabe. O rei Acabe havia mandado procurá-lo. Ele era um homem caçado na nação, porque sabia-se que foi pela palavra dele que não chovia. E aí, então, após eles se encontrarem, o rei Acabe fala: és tu, o perturbador de Israel? E ele fala: eu, perturbador? Eu sei que tem perturbado Israel. E aí começa ali uma pequena interlocução entre os dois. E aí, então, Elias propõe um desafio, e isso acontece no capítulo 18, no versículo 18 em diante, quando eles se encontraram. Elias se encontra com Acabe, e aí então eles pedem para que todos vão até o Monte Carmelo, mandou chamar todos os profetas de Baal, e ali havia mais ou menos naqueles desafio 400 profetas, fora mais alguns outros homens. Eu estou procurando aqui o total de homens, mas o importante aqui no capítulo 20, no versículo 21, Elias fala para todo o povo: até quando vocês vão ficar coxeando, vão ficar mancando, vão ficar entre dois pensamentos? Se Deus é Senhor, seguiu, se não é, se for Baal, seguia Baal. Vocês vão ficar até quando nisso? E aí eram 450 homens, versículo 22, os profetas de Baal. E Elias, então, nós sabemos, faz aquele desafio, coloca lá 2 novilhos, coloca 2 altares, ele restaura o altar que estava derribado. No Monte Carmelo havia um altar ao Senhor que tinha sido derribado, ele coloca lá 12 pedras, faz de novo aquele altar, e aí então dá a preeminência aos profetas. Os profetas começam ali os seus rituais, e passado algum tempo ele começa a zoar, começa a caçoar dos profetas de Baal. Olha, parece que ele está viajando, ele pode estar dormindo, grita mais alto, e eles começam a ficar desesperados, começam a já se chicotear, e começam a derramar sangue, e nada. Passou então um período ali grande, Elias já falou: chega, agora é minha vez. E ele, não tinha água, ele manda trazer cântaros, manda molhar o sacrifício, ateia fogo. Não, ele não ateia fogo, ele manda molhar e fala: o Deus que responder com fogo, esse Deus é que é Deus. Baal não respondeu, e aí então ele
clama, no versículo 27, ao meio-dia, então, ele estava clamando, eles continuavam em alta voz, passou do meio-dia, continuava, foi lá por volta da... Deixa eu ver o horário aqui. Passou o meio-dia, continuaram a profetizar, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai a mim. Reparou o altar, versículo 32, versículo 32, capítulo 18, ok? Estou aqui fazendo um pano de fundo para aquilo que nós vamos falar. Ele derramou, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha, versículo 34, enchei de água 4 cântaros, fez segunda vez, fez 3 vezes, a água corria, estava transbordando ali. Então, Senhor Deus de Abraão, versículo 36, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és o único Deus de Israel e que eu sou teu servo. E segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas, versículo 36 do capítulo 18 de 1 Reis. Então respondeu o Senhor, responde-me, Senhor, agora para que todo esse povo saiba que tu és Deus e que para que faças voltar o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e lambeu toda a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram de rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então disse Elias, agarre os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Pegaram os profetas e Elias foi até o ribeiro de Quizon e matou todos eles. Quem matou? O próprio Elias. E Elias fala para Acabe, sobe agora, come e bebe, porque está vindo um ruído de grande chuva. Quando subiu Acabe a comer e beber, mas Elias subiu ao cume, Elias fala isso, Acabe foi, mas Elias sobe de novo ao cume do monte e começa então a orar. Sobe e olha para a banda do mar, e ele subiu, olhou e não havia nada, e Elias fez isso 7 vezes, até que a 7ª vez, levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então ele disse Elias, sobe e diz a Acabe, aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo os céus se enegreceram, as nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e cingindo-lhe os ombros, correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Elias então foi além. Uma grande obra aqui, um grande milagre, amém? Amém. Muito bom, vamos agora então, depois desse pano de fundo, entender o que acontece com Elias, capítulo 19, versículo 1. Ora, Acabe então chegou em Jezreel, chegou na sua casa e falou para Jezabel tudo o que Elias tinha feito. E como ele matou os profetas de Baal à espada. Então Jezabel ficou muito feliz. É isso? Não. Então Jezabel mandou um mensageiro para Elias e disse, assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como um deles. E aí então Elias, versículo 3, teve muita coragem. É isso? Não, fugiu. Ele o quê? Fugiu. Mas peraí, quantos homens ele matou? Ele desafiou o rei. Ele falou para uma nação inteira. E uma mulher falou para ele que ia mandar matar, e ele fez o quê? Medo, e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminho de um dia. Andou um dia andando. Chegou, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si o quê? Versículo 4, a morte. Dizendo, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. O que o pai dele tem a ver com isso? E deitando-se dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo lhe tocou e disse, levanta-te e come. Ele olhou e viu que havia na sua cabeceira um pão cozido, sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo tocou-lhe 2ª vez e disse, levanta, come, porque vai longe o teu caminho. Levantou e comeu e bebeu, com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de... Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e ali lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, que fazes aqui,
Elias. E ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Deus dos tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a aliança, derrubaram seus altares, mataram os profetas à espada, só eu fiquei. E agora estão tentando me matar também. Disse o Senhor: vem para fora. Eu não converso com você na caverna, vem para cá. E neste momento, põe-te neste momento perante a minha face, para eu falar contigo. Então um grande vento forte fendeu, em outra versão diz, despedaçou os montes. Aqui continua também, despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no... Uhum. Depois do vento, veio um terremoto. Quanto tempo dura um terremoto? Alguém consegue? 7, 10 segundos. 7 a 10 segundos. Às vezes o mais forte, 12 até 15. Até 15. Tá. Mas aí, para ele ter certeza que Deus não estava no terremoto, pode ter durado um pouco mais. Né? Bom, o fato é que tremeu tudo. Mas Deus não estava onde? No terremoto. Tá. Depois do terremoto, agora sim veio um fogo. Fogo é fogo, né? Fogo é fogo. Manda fogo. Deus geralmente quando tem fogo, porém Deus não estava onde? No fogo. Mas depois do fogo, então, vento, terremoto e fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo Elias, ele envolveu seu rosto na capa e saiu. Então, antes disso, não tinha saído da caverna ainda, né? E se pôs na entrada. Então, outra vez, uma voz lhe veio a voz do Senhor que disse: Elias, o que você está fazendo aqui? E ele começou de novo: Senhor, eu sou extremamente zeloso pelo Senhor dos exércitos. Filho de Israel deixaram sua aliança. Contou tudo de novo, como se Deus não soubesse. E agora estão tentando me matar. E Deus falou: escuta. Aí Deus sentou, pôs um banquinho e falou: é mesmo, me conta mais. Foi isso que Deus fez? Não. Parece que Deus não ouviu muito o que ele estava falando. Porque no versículo 15, disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho no deserto de Damasco, quando lá chegares, unge a Azael, rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás... que ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, só para tua informação, tá? 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Aí partiu Elias dali. Achou Eliseu de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele estava com a 12ª, Elias passou, ou seja, estava na última. Elias passou, lançou a capa sobre ele, então deixou Eliseu os bois, correu após Elias, disse: deixa eu beijar meu pai e minha mãe, então seguirei. Respondeu ele: vai, volta, que te fiz eu? Assim Eliseu deixou, voltou, tomou a junta de bois, matou, com os aparelhos dos bois cozeu a carne, deu ao povo, comeram, e então se levantou e seguiu Elias, e o servia. Amém? Texto muito famoso, conhecido. Senhor, essa é a tua palavra. Pedimos que o Senhor continue a falar conosco. Precisamos aprender a cada dia mais e entender que a tua palavra se renova a cada manhã. E a fé que o Senhor já tem depositado em nós, em Cristo Jesus, através de nós, ela é mais do que suficiente. E ela é capaz da salvação da nossa própria alma. Porque este é o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Por isso, Senhor, cumpre em nós o que te apraz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amados, temos falado aqui sobre fé. Entendemos hoje que fé, temos aprendido, temos caído a ficha de que fé não é uma fé, então,
embora Deus nos tenha capacitado, Deus nos tenha dado uma unção, Deus tem dado dons, mas nós não vivemos baseado nos dons, nós não vivemos baseado na unção, nós não vivemos baseado na capacitação, nós vivemos, e a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. E vimos que fé vem pela palavra, e a palavra é Cristo, é Jesus. E vimos que fé, a expressão da fé de Deus é Jesus. Porque Jesus é a palavra que foi liberada. Então Jesus, palavra liberada, ele, por tudo foi feito através dele, tudo por ele se criou e tudo por ele se mantém. Ele é a palavra e ele em nós é a esperança, Cristo em nós é a esperança da glória. Então tudo é feito dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Glória a Deus. E Elias, então, um homem de Deus, ouvia a voz de Deus. Amém? Lá no capítulo comecinho, antes, lá 17, no próprio 18, o Deus em cuja presença eu estou. Então não era alguém que ele frequentava dominicalmente a presença de Deus. Ele não frequentava uma vez por semana ou quando apertava a dor de barriga. Ele vivia na presença de Deus. O Espírito Santo, ele era cheio do Espírito Santo, ele vivia como um vaso ungido do Senhor, e a Bíblia diz que ele era um profeta, e sabemos que naquela ocasião o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre toda a carne, mas algumas pessoas eram então boca de Deus para toda a nação. E Elias era um desses. E aí então Elias, por conta da idolatria do povo, por conta de tudo aquilo que o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor, por conta de uma liderança que estava entorpecida no seu próprio ego, Deus tem as suas consequências ali, e aí não chove, e chuva, a água, nós sabemos, é vida, o povo sofre essas consequências. E Elias então volta, sendo boca de Deus, e começa a desafiar e a combater uma estrutura de raciocínio também religiosa, e aqui quando a gente fala religiosa é para todos os lados, porque a religião que esses homens praticavam não era necessariamente uma religiosidade voltada para Deus. Embora também combateu a religiosidade do povo de Israel. E aí então houve um confronto de duas ideias. Ou é Deus ou é Baal. E aí nós vemos a coragem, a perspicácia, a ousadia, e Elias confronta tudo isso. Mas ao confrontar tudo isso, nós podemos afirmar claramente que ele agiu em fé, amém? Agiu em fé. Como é que ele sabia que ia cair fogo do céu? 450 homens contra um, justo, né? Tranquilo. O cara estava cheio de fé, não é possível o cara fazer tudo o que fez. E Deus, pode molhar aí que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Molhou 3 vezes, eu não lembro agora a litragem, já tinha estudado sobre isso, depois posso procurar, era litro de água para dedéu, e o povo com sede vem daquela água sendo jogada, e Deus o fogo lambeu a água, não sobrou nem o pó. Uau! Milagre! Mata todo mundo, leva pro ribeiro, que o ribeiro fala de levar para longe depois. Embora não tivesse água, quando tivesse água, a corrente do ribeiro fosse para levar para longe, ou seja, para nunca mais voltarem a ter esses pensamentos de terem outros profetas que não profetas de Deus. Ok, aí ele sobe, intercede, gera no Espírito a chuva, porque ele disse que ia chover, e ele vai interceder para que a chuva venha. Deus dá um sinal e a chuva se manifesta. Deus unge, ele corre mais que o carro e os cavalos, o carro do rei. O cavalo do rei também é ótimo. Mas o carro do rei tinha vários cavalos, né? Ele corre mais. E esse rei aqui era um cavalo mesmo, mas tudo bem. E ele corre mais. Ok. Então, milagre em cima de milagre. Mas aí é a mulher do rei, Jezabel, causadora, principal motivadora de tudo isso que aconteceu, manda um recado. Manda um WhatsApp. Vou te matar. E o cara entra em parafuso.
Não sei o que aconteceu com a fé dele. O cara fez tudo o que fez. E olha só, a mesma palavra que ele proferiu em fé, dizendo que Deus tinha feito, ele ouve uma outra palavra contrária à própria vida dele, e ele deu crédito a esta palavra, esquecendo de tudo aquilo que ele mesmo tinha feito há pouco tempo atrás, assim, há horas atrás. Eu sei que isso só acontece com Elias. Tá? A gente está vendo aqui o caso, né? É um caso bem en passant, isolado, é um caso isolado, é uma exceção. Nós nunca somos assim, claro. Mas Elias, tadinho, a Bíblia diz que é um homem, né, sujeito às mesmas paixões que nós. E aí é um case, vamos estudar o case, diz Elias. Aí Elias foge, corre um dia inteiro, ninguém vai para o deserto um dia inteiro sem saber para onde vai, ele está querendo morrer, pede a morte, o anjo acorda. Aqui, se você e eu formos ver, ele anda 40 dias e 40 noites, provavelmente é o tempo da viagem que o povo tinha que levar do Egito para cá. Ele leva ao contrário, então isso aqui prova que era só para levar 40 dias, viu? A viagem do Egito, porque Monte Horebe, né? Peguei uma viagem aqui, não é bom. Né? Tanto é que um homem fez 40 dias e 40 noites. Tudo bem que ele andou direto, né? Não precisaria ter andado, talvez, era para levar isso com uma nação, talvez, né? Mas ele andou. Chega num monte, Deus faz aquela pergunta aí dentro de uma caverna. Deus fala, o que você está fazendo aqui? Parece uma pergunta feita lá no Éden. Onde você está? Né? Adão, cadê você? Eliseu, o que você está fazendo aqui? É você que está aqui? Elias, desculpa. Elias, é você? Onde você está? Aí começa. Adão, a mulher que o Senhor me deu, sabe como é que é? Aí Elias, não, porque o povo, todo mundo te abandonou, só fiquei eu. Parece que a história meio que se repete, né? Quando a nossa alma, ela não ouve a palavra correta. Vou repetir, quando a nossa alma não ouve a palavra correta. Quando ouve a palavra correta, a gente mata em nome de Deus, a gente mata as coisas que tem que matar, os pecados, a gente mata os profetas errados, a gente queima os holocaustos que não são de Deus, e a gente oferece a ele o holocausto certo, a gente põe uma nação no eixo. Mas quando a gente ouve a palavra, uma palavra errada e dá crédito para ela, a gente quer acabar com tudo. E Elias ouviu isso. E Deus fala, o que você está fazendo aqui? Vamos fazer o seguinte, não dá para falar com você aí dentro. Lembra bastante Jó, quando Jó estava naquela situação, Deus fala para ele, capítulo 38, cinge teus ombros como homem, que não dá para falar com você nessa situação. Não dá para falar com você dentro dessa caverna, desse buraco. Eu não te fiz para ficar em buraco. Alô? Deus não te fez para ficar em buraco nenhum. Eu te fiz como homem, cinge os teus ombros como homem, como uma mulher de Deus, levanta aí, toma postura que eu preciso falar com você, espírito, como o espírito fala comigo. Então vamos lá, eu quero ministrar no teu espírito, eu não vou falar com a tua alma. Oi, alô. Espírito não fala com a alma. Vou repetir, o Espírito de Deus não fala com a tua alma, quem fala com a tua alma é o teu espírito. É você que tem que tomar posicionamento e a tomar a palavra de Deus e você botar em ordem a tua vida através do teu posicionamento, através da palavra de Deus. Davi nos ensina isso. Por que te abates entre mim, ó minha alma? Confia no Senhor e espera nele, e o mais ele fará. Como criança desmamada no seio da sua mãe, assim a minha alma para comigo. Davi controlava a sua própria alma. Por isso que é o final da nossa fé, a salvação nossa, quando nós controlamos a nossa própria alma, o que pensamos e o que sentimos e o que queremos. Uau! Preste atenção, para que eu e você precisamos de fé? Deus então fala para ele, olha, eu vou ter que falar com você, mas não dá para falar com você nesse buraco, você precisa tomar uma postura, sair do buraco para eu falar contigo. Beleza. Não, será que Deus não podia falar com ele lá? Podia. E aí então Deus começa a fazer, para chamar a atenção, a alma dele ainda estava agitada. Primeira coisa então, Deus faz soprar um vento forte. E o vento forte, você e eu vimos que ele começou a
partir, a esmigalhar, tornar em migalhas. Imaginou pedra de rocha a tornar em migalhas? Aí você vai ver o que é migalhas. Partir, quebrar em pequenos pedaços, desintegrar, como se fosse com um aperto muito forte, comprimir, como se fosse com um aperto de mão ou de dedos, tornar pó. O vento era tão forte que fazia com que a rocha se tornasse em pó. Mas Deus não estava aí. E aí então o terremoto começa tudo a tremer. E aí então eu fico imaginando se a atenção de Elias, nesses momentos de vento, e depois de terremoto, e depois ainda fogo, a atenção de Elias, será que foi alcançada? Será que o que Elias estava sentindo e pensando foi focado no que estava acontecendo? Ou ele ainda estava pensando que só estava sozinho? Ou ele ainda estava pensando que só ele tinha ficado? Que ele era muito zeloso, só ele era tão bom o suficiente na nação inteira? Será que ele continuava pensando nisso ou ele estava preocupado com o vento, com o terremoto e com o fogo? Será que isso não balançou um pouco a mente dele? Sim ou não? Sim. Às vezes Deus permite que algumas coisas nos balancem para a gente parar de pensar em si mesmo. Para ver se a gente sai do nosso umbigo. Sabe aquela covinha que fica no umbigo? E parece que a gente vai cavando, a gente parece que é mestre em cavar, não sei vocês, mas a gente vai cavando e quando a gente percebe o umbigo virou uma cova, assim, tá lá no fundo dele. E parece que é tudo em volta de nós mesmos. E Deus fala, eu não consigo falar com você quando você está em volta de si mesmo. Então Deus permite algumas coisas para ver se chama a nossa atenção e a gente para de olhar para nós mesmos, para nossas condições, para nossas limitações, ou para as nossas qualidades, ou para as nossas, eu. E aí então, quando ele percebe que não está nessas grandes coisas, mas uma voz suave, ele vê, peraí, aqui eu tenho algo diferente. Ele sai, Deus começa a falar, e ele repete toda a ladainha. Não, porque eu não sou melhor que meus pais, porque só eu fiquei. E aí ele entra num processo de alma depressivo, de se comparar com os pais dele, de pensar, então onde que eu vim? Oh, será que para onde eu vou? Eu não sei para onde eu vou, então mata logo, é melhor morrer. Não. E Deus fala, olha, vamos fazer o seguinte, não vou nem dar trela para isso, eu vou te dar trabalho, tá faltando trabalho para você. Você tá muito com o tempo desocupado, meu filho. Você tá pensando em muita coisa, que você perdeu o rumo do propósito. O propósito para sua vida é ser minha boca nessa terra. Então faz o seguinte, vai e unge, meu amigo. Se tem unção para você, é para você distribuir unção. Quem é ungido, unge. Quem tem fé é para distribuir fé. Quem ouve, fala. Você estava me ouvindo, você parou de me ouvir, foi ouvir uma mulher, onde você foi parar? E a questão não é a mulher, é a palavra que não é a de Deus. Qualquer coisa que não venha de Deus te leva para o buraco. Tudo que nos leva para um buraco é porque não veio de Deus. Porque tudo que Deus nos fala, ainda que nos confronte, Ele sempre quer nos levar a crescer e a avançar e a ficar cheios da presença dEle. E aí ele fala, vai, unge o rei, unge o outro rei, e já prepara o fulano que vai ser teu sucessor. E esse fulano, para você ver, deve ser um cara tão supimpa que ele estava na última carreira de boi. Era o finalzinho da última, para Deus falar, olha, você vê, eu escolho exatamente esses, os últimos serão os primeiros. As coisas loucas, para se confundirem as sábias. E aí você vê que história tem Elias, e Elias depois disso ele aprende a nunca mais ouvir a alma dele, ainda que ele tenha acabado de ouvir. Então fé não é para fazer, fé não é para acontecer, fé é para ser o que a palavra diz que eu sou. Porque se ele tivesse que morrer pela mão de Jezabel, amém, morresse. Agora, será que Deus ia permitir que isso acontecesse? Não. E por que ele tinha medo? Teve medo, então? Onde estava a fé que fez ele vencer todas aquelas batalhas? Por isso que a Bíblia diz, melhor é o fim do que o início. Então, muito melhor será, talvez,
Eu talvez não tenha esse histórico de ter matado tantos profetas, de ter vencido tantos problemas, de ter conquistado tantas coisas na minha vida. Olha, eu não sei qual é o seu histórico, mas eu sei que para Deus não existe ficha corrida. Não tem fundo de garantia no céu. Porque o último trabalhador da última hora tem o mesmo salário do primeiro trabalhador da primeira hora. Porque o dinheiro é dele e ele paga a todos como convém. Ele é o galardoador de quem aceita. Então, a fé encarnada é para que eu e você possamos chegar ao ponto de que alguns Joãos, ou Joões, qual seria o plural de João? Joãos, obrigado. Então, que vários Joãos, né, destes dias possam falar, ei, aquilo que eu vi, aquilo que eu encostei, aquele José que eu encostei, que eu vi, olha, aquela família que eu vi, que eu encostei, aquilo que eu toquei, que os meus olhos viram, é disso que eu estou falando. É essa mulher, é essa fé que eu posso dizer que eu vivenciei e que eu hoje compartilho com vocês, é verdadeira. Eu posso praticar, eu posso viver. Não é naquilo que quebra rocha, naquilo que queima, que parece, que balança tudo, embora às vezes precise de tudo isso, para eu parar, for foco e ouvir o que Deus está querendo dizer. Mas é uma fé que vem de ouvir a palavra, de entender que não é numa cova, não é num palácio, é onde quer que eu esteja. Eu preciso ouvir essa doce voz do meu espírito, que está no meu espírito, e mandar a minha alma se calar. O problema é que sabe onde mora Jezabel? Onde é Jezreel hoje em dia? Na nossa alma. Infelizmente, hoje Jezreel é a alma do crente, do cristão. E ela diz, eu vou matar você, espírito, você está me enchendo as paciências. Você não para de querer controlar, de querer abrir mão, eu estou te falando que não é assim, tem que fazer as coisas do meu jeito, tem que fazer no braço, tem que fazer os holocaustos, tem que fazer alguma coisa. E o Espírito está falando, não, você só tem que ouvir a voz de Deus. Eu vou te matar. Fala, não vai. Eu vou, não vai, e não vou, e não vai, e às vezes a gente cai nessa conversa e foge. E ela está querendo, de fato, que acabe conosco, mas o acabe que... E o acabe nessa história não pode ser que acabe conosco. Nós é que temos que acabar com ela. Né? E exterminar com essa história. Através de uma fé que prevalece. Porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Salvo de quê? Aonde? Na sua alma. Mente, vontade, emoções perseverantes. Parar de cochear. Ah, não, então é verdade. Agora é Baal, então é verdade. Então eu vou fazer do meu jeito. Senhor, está demorando, eu vou dar uma força aqui. Vamos fazer um sacrifíciozinho aqui, vamos ver se resolve. Não, mas Deus, a terra está com fome, a terra está passando necessidade, eu preciso de alguma... O Senhor provê corvo se precisar, de trazer carne. Aleluia. Não vai faltar. Não vai faltar, como diz o texto em Malaquias, se eu não me engano, não faltará fruto na vide. Não faltará fruto na vide. Não faltará... Abacuque, obrigado. Abacuque 3. Não faltará fruto, não faltará pastos, não faltará. Não faltará. Ainda que a figueira não floresça, ainda que os pastos não deem, todavia, no Senhor me alegrarei, porque Ele é a minha provisão, Ele é a minha porção, Ele é a minha herança. Nada impedirá, Ele é a minha salvação. Não temerei, porque Ele é quem me sustenta. Ele é a nossa provisão. Nós não dependemos de dólar, de euro, de libra. A nossa moeda
é o sangue de Jesus que nos comprou. Quem poderá nos fazer o mal? Nada. Amém? Fé encarnada, que possamos viver essa fé. Vamos parar de procurar no vento, no fogo, nos terremotos. Ele está na voz sensível. Vamos sair do buraco. O problema é que para ouvir tem que sair do buraco. Tem que sair das cavernas que a gente se enfia. E o pior é que ele nos ajuda. É pior, eu digo assim, né? Ele falou, tá bom, vamos ver até onde você vai, filho. Vai lá, come, que você vai demorar para chegar, mas você chega. Agora volta, já que você veio, agora volta. Ninguém mandou você vir. Dava para me ouvir lá, mas você quis fugir. Era só me ouvir lá mesmo, onde você estava. Não precisava, nada disso. Mas agora volta. Né? Um bom exercício. 80 dias andando. 40 para ir, 40 para voltar. Né? E Deus não mudou nada. Quem ele era, a bondade, a graça, o amor. Não mudou em nada. E Deus ainda falou, só para o seu governo, não te deu satisfação, mas só para você saber, você não é a única bolacha do pacote. Tá bom? Tem muito mais gente. Tem muito mais pessoas que eu tenho separado, que têm ouvido a minha voz. Então ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos o corpo de Cristo. E precisamos uns dos outros. Amém? Possamos exercer esta fé. Eu não sei qual tem sido a sua experiência, mas se você tem fugido, tem se amedrontado, embora tenha agido em fé muito tempo, vamos parar de fugir. Vamos caminhar, vamos lançar a capa e gerar discípulos para o Senhor, naquilo que o Senhor tem nos dado, de fé e não de medo. Amém? Não vamos agir no medo como Jó agiu, como Elias nesse episódio, mas aprendamos a andar e a ouvir todo o tempo a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não se manifestou no terremoto, no vento que esmiuçava a penha, não foi no fogo, mas foi na doce palavra suave. E ele mesmo diz, as minhas ovelhas conhecem e ouvem a minha voz. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Queremos te ouvir, Senhor. Perdão quando nós prestamos mais atenção em terremotos, sem fogo e vento. Quando a tua doce voz tem soprado e a gente não tem ouvido. Tem se feito de surdos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa quando nós pedimos morte, quando o Senhor quer que levemos a tua própria vida para tanta gente. Tem misericórdia de nós. Perdoa quando temos fé para fazer e acontecer e às vezes para coisas tão simples. Nós duvidamos. Tem misericórdia, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nós nos despimos agora de toda vaidade, todo orgulho, toda arrogância. Senhor, sabemos que somos teus filhos, mas também somos teus servos. Por isso, cumpre em nós o que te apraz. Ajuda-nos e ensina-nos, Senhor, como teus servos, a sermos obedientes, a ouvir a tua voz e a te obedecer. Para a glória e honra do teu nome, que convém que tu cresças cada dia. E que assim, Senhor, o teu nome seja exaltado e as pessoas possam ver e dizer aquilo que vimos, tocamos, ouvimos. Esta é a fé que pregamos. Ela tem nome. Ela tem nome, Senhor. Ela se chama hoje Elisama, Samira, José, Senhor. Tantos nomes que aqui se reúnem, ó Pai. Cada um, ó Pai, possa ser o testemunho dessa fé ministrada, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.